E aí, tudo bem? Sabe quando você vai ao supermercado e enche o carrinho? Para onde vai o seu dinheiro, de verdade? Bom, uma parte vai para o produtor, outra para o próprio mercado, mas e a parte do governo? Pois é, hoje a gente vai abrir a caixa preta dos impostos no Brasil para responder uma pergunta que é fundamental. No fim do dia, quem é que paga essa conta? E olha, a resposta começa exatamente aí, no seu carrinho de compras. Para a gente entender essa história direitinho, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai achar o tal do imposto invisível que está nas suas compras. Depois, vamos entender essa história de Robin Hood às avessas, que nome, hein? Na sequência, a gente compara o imposto do consumo com o do patrimônio. Daí, a gente mergulha no debate da reforma tributária e, para fechar, vamos ver por que tudo isso importa e muito para você. Bora lá? Beleza, vamos começar com a primeira parte, o imposto no seu carrinho. É aqui que a gente vai falar daquele peso invisível que você nem percebe, mas carrega toda vez que faz uma compra. Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você tem alguma ideia de quanto imposto está escondido ali no preço do pãozinho, do pacote de arroz ou do café que você compra? A resposta, eu já te adianto, pode ser bem surpreendente. E o pior, na maioria das vezes, esse valor nem aparece na nota fiscal para a gente ver. Olha só que interessante isso aqui. Pensa no preço de qualquer produto. Uma parte dele é o custo para produzir, outra o lucro da empresa, claro. Mas repara no tamanho dessa terceira fatia. Isso tudo aí são os impostos indiretos, tipo ICMS, PIS, COFINS. Eles são embutidos no preço final e adivinha quem paga a conta no final? Exato, somos nós, os consumidores. E essa fatia é gigante por um motivo muito claro. Aqui no Brasil, o nosso sistema de impostos depende, e muito, do que a gente consome no dia a dia. Para você ter uma ideia, quase metade de tudo que o governo arrecada vem desses impostos em produtos e serviços. Só para comparar, nos países mais desenvolvidos, essa média fica em torno de 32%. E essa diferença toda tem uma consequência que é bem séria. E essa consequência nos leva direto para a segunda parte, um Robin Hood às avessas. É um nome forte, né? Mas é aqui que a gente começa a entender por que muitos especialistas dizem que o nosso sistema de impostos, na prática, tira de quem tem menos para beneficiar quem tem mais. O nome técnico para isso é Sistema Tributário Regressivo. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Significa que, proporcionalmente, quem tem menos renda acaba pagando mais imposto do que quem tem mais. Ué, como assim? Pensa comigo. Quem ganha pouco gasta quase todo o dinheiro com o básico, né? Comida, transporte, e é justamente aí que os impostos estão mais pesados. Já quem ganha muito consegue poupar e investir uma boa parte, e essa parte não é taxada do mesmo jeito. E essa frase do Marcelo Neri, que é um economista super respeitado e ex-presidente do IPEA, resume tudo de um jeito perfeito. Ele diz que o Brasil faz uma redistribuição às avessas. É um Robin Hood invertido, ou seja, em vez de tirar dos ricos para ajudar os mais pobres, a nossa estrutura de impostos acaba, na prática, fazendo o caminho contrário. Isso nos leva para a terceira parte do nosso papo: consumo versus patrimônio. Agora a gente vai para o centro da questão para entender a diferença, que é gritante, entre como o Brasil cobra imposto sobre o que a gente compra e sobre o que a gente tem, o que a gente acumulou. É a clássica história de dois pesos e duas medidas. De um lado, você tem os impostos sobre o consumo. Eles pesam muito mais para quem é pobre, estão ali nos produtos básicos do dia a dia e representam quase metade de tudo que o Brasil arrecada. Do outro lado, a gente tem os impostos sobre renda e patrimônio, como grandes fortunas, heranças, dividendos. Esses deveriam pegar mais pesado para quem é rico, certo? Só que, na prática, a arrecadação com eles aqui no Brasil é baixíssima se a gente comparar com outros países. E não é achismo, os dados comprovam isso. Se a gente pegar os países da OCDE, o grupo dos países mais desenvolvidos, eles arrecadam, em média, 2,4% do PIB deles com impostos sobre propriedade. E no Brasil, apenas 1,5%. Parece pouco, mas essa diferença mostra quanto o patrimônio é de fato pouco taxado por aqui. E quando a gente olha a evolução disso com o tempo, a coisa fica ainda mais clara. Repara só nesse gráfico. A arrecadação com impostos sobre propriedade, como IPTU e outros, cresce num ritmo muito lento, mal passando de 1% do nosso PIB. Então, o ponto-chave é esse. A base de tudo, o que sustenta a arrecadação no Brasil, é o consumo e não a riqueza que já foi acumulada.
Tá, e qual o resultado prático disso tudo? Bom, se prepara para esse número. Os super ricos do Brasil, a gente está falando de um grupo minúsculo, 0,05% da população, pagam, na média, uma alíquota efetiva de imposto de só 7%. Por quê? Principalmente porque uma parte enorme da renda deles vem de lucros e dividendos, que hoje são isentos de imposto de renda para pessoa física. Agora compara isso com este outro número. A classe média, quem está ali nos estratos intermediários de renda, paga uma alíquota efetiva de 12%. É isso mesmo que você ouviu. Proporcionalmente, quem está no meio da pirâmide social paga mais imposto do que quem está lá no topo do topo. Isso em números é a tradução perfeita do efeito Robin Hood às avessas. Ok, o cenário é esse, a gente já entendeu o problema. Então vamos para a quarta parte, o debate sobre a reforma. Diante de tudo isso, o que está sendo discutido para tentar pelo menos reequilibrar um pouco essa balança? Vamos dar uma olhada no que está na mesa. Basicamente, a discussão gira em torno de 3 grandes eixos. Primeiro, voltar a cobrar imposto sobre lucros e dividendos, que, como a gente viu, são isentos desde 1996. Segundo, finalmente tirar do papel o imposto sobre grandes fortunas. Ele está previsto na Constituição desde 1988, acredita? Mas até hoje não foi regulamentado. E terceiro, fazer com que o imposto sobre herança seja progressivo, ou seja, quanto maior a herança, maior a porcentagem de imposto. Para não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo concreto. Olha essa proposta de mudança no imposto sobre herança lá em São Paulo. Hoje, a regra é simples, 4% para todo mundo, não importa o valor. A proposta é criar faixas. Para heranças menores, a taxa cairia para 2%. Já para as heranças bem grandes, ela subiria para 6% e até 8%. A lógica é essa, aliviar para a maioria e pedir uma contribuição maior de quem herda grandes fortunas. E olha que interessante, esse debate não é só sobre justiça social, sobre o que é certo ou errado. Tem estudos, como um da USP, que mostram que reformas desse tipo mais progressivas podem, na verdade, fazer bem para a economia inteira. Elas poderiam ajudar no crescimento do PIB e até na criação de mais empregos. E com isso a gente chega na nossa última parte, a quinta. O que está em jogo? Afinal, por que essa discussão toda, que às vezes parece uma coisa de economista, de político, importa de verdade para você, para o seu bolso e para o futuro do Brasil? A grande lição aqui, eu acho, é a seguinte: o sistema de impostos que a gente tem hoje não é um acidente, não caiu do céu. Ele foi construído desse jeito, com base em escolhas políticas feitas ao longo de muitas décadas. E são essas escolhas que definem o nível de desigualdade de um país. Mudar esse sistema, ou deixar como está, também é uma escolha política que a gente faz. Então, para a gente fechar esse nosso papo, eu queria deixar uma reflexão no ar. Se a arquitetura de impostos é de fato uma escolha, a pergunta que fica é: qual modelo o Brasil deveria escolher construir para o seu futuro? Um modelo que continua pesando mais no carrinho do supermercado ou um que tenta de alguma forma reequilibrar essa balança? A resposta que a gente der para essa pergunta vai, com certeza, definir a cara do nosso país pelas próximas décadas. Valeu!